Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do AgroWorkcast. Aqui nesse podcast a gente traz pessoas envolvidas com o agro, envolvidas com drone agrícola, empresas, prestadores de serviço e todos aqueles que nos ajudam a movimentar o PIB brasileiro. Aqui o agro não é o futuro, é agora, e quem se posiciona cresce. Pessoal, hoje a gente está com convidados de peso, pessoal que vai nos ajudar a entender e desmistificar algumas coisas que às vezes a internet fala, pode, não pode, sobre parte de legislação de drones agrícolas. A gente vai tentar passar para você que não é nada, um bicho de 7 cabeças, que é muito simples até você andar na legislação correta desde que você queira. Tá? Hoje o papo é com uma empresa que vive diariamente os bastidores da regularização de drones agrícolas no Brasil. Parte de documentação, tudo aquilo que precisa para você operar de forma correta. Hoje estou aqui com a HDP, o Décio e o Marcos. Quero muito agradecer a presença de vocês aqui. Obrigado aí pela oportunidade. Sempre bom a gente estar podendo falar um pouquinho aí do nosso dia a dia com a documentação dos drones. Das empresas, dos prestadores de serviço, dos produtores rurais, enfim. Existem vários aspectos que a gente pode analisar, mas pra gente é um prazer poder discutir isso, conscientizar, ajudar a conscientizar o pessoal e, por consequência óbvia, contribuir para o crescimento do mercado. Todo mundo depende disso, a gente também. Então, pra gente é um prazer poder estar aqui. Show de bola. Quer dar um alô aí, Marcos? Opa. Eu quero agradecer também, Paula, aí, pelo convite, né? Muito bacana a gente estar aqui, unir forças, né? Mostrar o que realmente a HDP faz, o que a gente vem fazendo no mercado aí para ajudar, e acredito que vai ser conteúdos aí riquíssimos aí que muitos aí querem saber realmente aí o que precisa ou não precisa estar fazendo, né? Isso aí. E outro convidado também que está conosco aqui é o Dr. Lucas, que é do MAPA, né? O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que vai nos ajudar também trazendo informações sobre as regularizações de drones. Muito obrigado, Dr. Lucas, por estar conosco aqui. Obrigado, Paula. Embora eu tenha doutorado, você não precisa chamar de doutor. Eu fico meio acanhado com isso aí, tá bom? Então, prazer estar aqui com você. Sempre importante participar de um canal que dissemine informação, né? Informação correta. E creio que vai ser uma conversa muito bacana aqui hoje. Show de bola. Ó, pessoal aí, quando vocês quiserem falar diretamente com as pessoas, dá uma olhadinha na câmera ali, vocês focam que vai lá no olho da pessoa, dos nossos telespectadores, viu? Pessoal, você que tem interesse sobre esse assunto, já vou te pedir, já compartilha aí, já posta na sua rede social. Tem muita informação falsa também sobre esse assunto, e agora aqui a gente vai te ajudar a entender sobre tudo isso, tá? Eu quero fazer uma pergunta aqui para a HDP, saber se eles sabem operar drone agrícola. Algum de vocês sabem? Já operei, já vivi um pouquinho disso aí. Não sou um expert no assunto, mas enfim, já pude conviver um pouquinho com o ambiente operacional em outras experiências profissionais que eu tive, até por questões de desenvolvimento de plataforma, esse tipo de coisa. Legal. Convivi bastante aí com o operacional, isso me ajudou muito, inclusive a entender ali o dia a dia do pessoal, para não achar que a gente fica só no escritório aí, no ar-condicionado, mas já participei de operações. Tem alguma vivência nisso aí? Então tô perguntando porque às vezes o pessoal fala assim, justamente isso, né? Nunca operou, não sabe da nossa realidade. Não sabe o que tá falando. Tô aqui no sol e eles lá no ar-condicionado, né? Mas enfim, faz parte também do dia a dia. A gente precisa do pessoal do escritório também, né? Mas vamos lá. Eu gostaria de saber se algum de vocês, né, tem a informação de quantidade de registro de drones agrícolas hoje no Brasil. Pela ANAC, seja pelo MAPA. Bom, pela ANAC, se eu não me engano, se você entrar no Cisante lá, no site da ANAC, se eu não me engano, 9 mil, isso, 10? Aproximadamente quase 10 mil drones cadastrados, drones agrícolas, né? A gente não pode confundir o registro de drones agrícolas com o registro de outros tipos de equipamento, de magiamento, mapeamento, esse tipo de coisa. Ainda é um número bastante inferior em relação ao... entre 9 e 10 mil drones é o que você tem lá. Esse é total, né?
Então, a última consulta que eu fiz eram drones agrícolas, né? Porque aí você tem no mapa aproximadamente 4.000 cadastros, né? 4.000. E o registro da ANAC, como é mais simples, ele abriga um número maior de equipamentos. Muitas vezes os bancos, né, para liberar financiamento de drone, eles pedem essa certidão da ANAC, que pela simplificação regulatória que a gente teve pela resolução da ANAC, ajudou bastante, né? Então o pessoal encontra mais facilidade em registrar o equipamento na ANAC, tem um número maior, mas ainda bem distante do número total de drones agrícolas que a gente imagina que estejam operando hoje no Brasil. Você está certo. O total mesmo são mais de 30.000, né, na ANAC. A DJI acabou de divulgar, né? Agora no show. Na AgriShow. E esses dados, eles ficam públicos, né? Tanto a parte de ANAC quanto a parte do Ministério da Agricultura são dados que ficam ali abertos para você poder pesquisar. Obviamente é uma porcentagem pequena do total de equipamentos que voam hoje no Brasil, mas a gente já consegue ter uma ideia dos desafios que vem por aí, porque há um buraco bastante grande. Se você pega o registro mais simples, você já tem defasagem. Imagina quando a gente está falando dos mais complexos de defesa vegetal, relatório e outras coisas que a gente vai discutir. Muitas outras coisas. Ô Marcos, fala para mim por que você acha que o pessoal não registra o drone hoje, o drone agrícola? Nossa, belo ponto que fala mais do que eu venho fazendo na HDP ali, que é mais minha parte comercial, né? A parte do Décio aí toda a parte, ele atende cliente também, ele faz também toda a parte, eles que são expert aí nessa parte de regularização. Então ele fica no ar-condicionado. Eu também, né, pegando o gancho lá, eu tive que ir no campo ver como que o pessoal operava para me entender, porque eu tava atendendo o pessoal, né? Então o pessoal atende, fala, cara, mas vamos no campo ver. Então a gente foi até com a Eduarda, a gente foi lá no Paraná, foi com a Eduarda lá ver como que era a operação mesmo com o drone, pra gente poder saber. Então o que eu vejo, Paula, é assim, ó, o pessoal, o que eles ficam ressabiados de... todo mundo quer saber, porque você fala que tem que fazer a regularização, todo mundo quer fazer. Mas por que eles não fazem? Aí você vai lá, conversa, eles falam, a primeira dor deles, aqui na minha região não tem fiscalização. Aqui eu sempre fiz desse jeito e vou fazer desse jeito. Então eles ficam, eu acho que é muito engessado e não querem mudar, né? Mas hoje, que nem a gente sempre fala, vem sempre falando isso, não há espaço mais para amador. Se hoje tem ainda, é por pouco tempo. Então eu acredito que eles não fazem ainda porque eles acham que não vai pegar, que não vai ter a multa, até a hora que o amiguinho do lado toma uma multa, que a gente já falou, até falei no outro lá, que são multas enormes, a gente sabe disso, a gente sempre fala disso aí, né? Então não precisa nem escutar o que a gente fala, é só vocês pesquisarem e saber. O próprio mapa atua com essas multas, o IBAMA tem suas multas e por aí vai, né? Então eu acho que é um pouco mais assim, de deixar de ser amador mesmo, da pessoa querer ser uma empresa responsável, uma empresa que realmente vai prestar o serviço ali e sabe do que está fazendo. Mas hoje eles acham que não tem fiscalização e por aí vai. A gente escuta muito nesse sentido, mas também ao contrário a gente consegue ver que tem gente que vai comprar o drone ainda e já se prepara. Eu quero saber o que eu preciso fazer antes de eu comprar o drone. Aí a gente vem, faz todo o processo certinho e aí a pessoa vai fazendo tudo certinho. Então não é porque alguns fazem errado que são todos. A gente não pode generalizar, porque tem muita gente profissional no mercado e a gente sabe disso, a gente acompanha isso e faz de modo exemplar. Tá? Então por isso que a gente tem certeza do que a gente faz e o que vem acontecendo. Porque se a gente conhece pessoas e clientes que estão fazendo, por que o outro não consegue? Por que é tão difícil fazer, né? Então essa é a dor que a gente sente aí mesmo. O Décio, você acha que hoje o pessoal não está fazendo essa documentação por falta de conhecimento mesmo? Ou é mais ou menos nessa linha que ele falou? Não faço porque eu não quero mesmo? Tá? Ou é falta de conhecimento? Eu acho que falta de conhecimento vai abrigar uma parcela das pessoas que não se registram, e essa parcela tem diminuído justamente por iniciativas como essa aqui, de você estar num programa, estar disseminando conhecimento, estar publicando, o acesso à informação ficou muito mais fácil, né?
do que era anos atrás. Então hoje o cara consegue se apoiar em boas pessoas, tanto para fazer um bom curso de pilotagem, quanto para fazer uma documentação da sua empresa. Enfim, existem vários pontos de suporte que o profissional pode ter acesso, né? Mas eu acho que isso é parte do público total. Tem muita gente que sabe que tem que fazer e não faz, né? Por próprio comodismo, sensação de impunidade ou, enfim, questões pessoais de caráter e etc. que a gente não pode entrar no mérito aqui. Mas é a sensação de impunidade que o cara vai fazer a hora que ele tomar multa ou, enfim, a hora que ele se deparar de fato com alguma situação que vai inviabilizar o negócio dele, ele vai correr atrás. E pode ser tarde demais, né? Mas eu acho que o desconhecimento ainda existe parcialmente. A gente tem que lutar contra isso, mas não é só isso. Tem gente que já tem acesso. Ah, não, vou fazer depois. Ah, não, como o Marcos falou, aqui não tá tendo fiscalização. Ah, não, é muito caro, por que eu vou ter que pagar agrônomo? Então, assim, é aquela história, né? A gente nunca sabe quando vai acontecer. Igual você sair com seu carro sem documentação, você não sabe quando você vai sofrer uma blitz, mas se você sofrer, as consequências são gravíssimas se você não tiver os documentos para apresentar para você, para o seu veículo. Então, eu acho que o desconhecimento já não compra mais, ninguém sabe. Já tem muita gente sabendo, né? Acho que já estamos passando por essa fase de ninguém sabe o que tem que fazer, né? Tem gente que sabe sim e mesmo assim opta por não fazer por outros motivos. Nessa linha aí de que falta de informação, o Mapa está trabalhando, inclusive, no Instagram do Mapa, nós lançamos há pouco tempo algo sobre aviação agrícola. Achei bem legal. Então depois o pessoal puder dar uma olhada lá no Instagram do Mapa, né? Para falar um pouquinho, né, o que precisa de registro, etc. Eu acho que tem um ponto bacana aí, Paulo, para a gente colocar também, que é a questão de barreira de entrada, né? Quando você pega a legislação da aviação civil, aviação comercial, de onde eu venho, né? Você tem uma barreira de entrada muito grande ali na formação do piloto, inclusive monetária, né? Falando de custos para você se formar como um PP, um PC ou etc. Obviamente existe uma legislação da aviação civil muito consagrada, né? Que cresceu muitas vezes em cima de acidentes e incidentes, como é específico da legislação. E quando a gente é padronizado, né? Exato. E quando a gente toda a mesma legislação. Né? Exatamente. E quando a gente vai para o mercado dos drones, e isso não é demérito para ninguém, é uma realidade do setor, né? Você tem o cara que é enfermeiro, que é mecânico, e nada contra os enfermeiros, e nada contra os mecânicos, já que fique claro, mas são pessoas assim que não são da área e veem na área uma oportunidade, né? Então a barreira de entrada é menor e a gente tem que tomar muito cuidado para que o nível de segurança não seja menor, né? Para que essas pessoas se capacitem adequadamente, tenham as informações corretas, mas eu acho que isso é um dos pontos para a gente se discutir, assim, a barreira de entrada para o mercado de drone agrícola é menor, só que o cara pilota uma aeronave, que o drone é considerado uma aeronave perante a ANAC, ele aplica defensivos agrícolas, então não são coisas simples nem fáceis da gente dominar. São muito benéficas e a gente sabe disso, mas não é tão simples assim, né? E assim, né, Lucas, o jeito de atingir o brasileiro é mexendo no bolso dele. Na verdade, gente, a multa, ela vem para educar. A multa existe para isso, né? Quando a gente vai na estrada e passa num pardal acima da velocidade, aquela multa não é para tirar dinheiro seu ou para, né, entre aspas, te quebrar você. Não, é para te educar. A multa do Ministério da Agricultura também é para isso, para educar você a não voltar a repetir aquele problema, né? Mas é algo importante, eu acho que assim, se você... E outra, registro não garante que você não vai ser autuado. Também. É bom deixar isso bem claro. Né? Porque você tem que seguir existe toda uma norma técnica para você seguir durante uma operação, né? Mas a multa também serve para isso. Exatamente. E assim, hoje nós temos, a gente consegue listar, se for MS, toda a documentação que o prestador precisa ter. Pensando em prestador, tá? Que já a gente entra em parte de produtor rural. Mas hoje, então, Décio, o prestador de serviço precisa ter qual documentação? Então, prestador de serviço, via de regra, né, obviamente ele precisa ter uma empresa aberta, CNPJ, né, não se presta serviço sem o CNPJ aberto. Obviamente esse CNPJ precisa estar com as atividades corretamente inseridas, né, que a gente chama lá dos KNAIs,
Código Nacional de Atividade Econômica. Então, a gente faz essa análise inicial de como está o CNPJ desse pessoal. Tem gente que chega para fazer licenciamento com MEI e você não consegue fazer o licenciamento com MEI. Então, esse é o primeiro ponto importante. Pra frente. ME para frente. Okay. E depois a gente inicia a fase de registros, começando com a etapa básica, né? ANAC, registro na plataforma de solicitações de voo do Departamento de Controle do Espaço Aéreo, a parte do cadastro junto ao IBAMA, e depois entramos na etapa que a gente chama de etapa avançada, né? Registros da empresa no CREA, registro junto ao Ministério da Agricultura, e a última etapa é o certificado de registro na defesa vegetal, né? Aí cada estado tem a sua particularidade, né? Aqui no MS, até você chegar na IAGRO, né, que é o órgão de defesa vegetal estadual aqui, você passa pela declaração da Secretaria Estadual de Saúde, você passa pelo processo de isenção de licenciamento ambiental no IMASU, e depois você chega com essa documentação para a IAGRO, que é a última etapa. O Mato Grosso do Sul tem essa particularidade, né, de você ter esses 3 registros. Nos outros estados é um pouco mais simples, você vai direto na etapa da defesa vegetal. Aí em Minas tem o IMA, em São Paulo tem lá o CDA, no Paraná a ADAPAR. Cada estado vai ter um órgão de defesa vegetal, e uma particularidade com relação aos valores das taxas, a periodicidade de renovação. Então cada estado trabalha de uma forma, né? Mas via de regra são esses documentos que um prestador de serviço precisa ter para estar dentro das leis, ou melhor, para começar dentro das leis, né? Então a gente sempre fala, não contrate um despachante, aquele cara que vai entregar a documentação para você e vai falar, vai operar. Sua empresa precisa saber se manter em regularidade. Isso implica envio de relatórios, arquivamento correto dos dados da aplicação, solicitações de voo. Então tem uma série de coisas aí para você se manter em regularidade, porque ter o documento do carro e andar na contramão não adianta nada, né? Então, é isso. Eu, geralmente, em curso, né, eu começo a listar as documentações que precisa, o pessoal já fala assim, certeza, já deve ter ido um monte de imposto aí, só nessa documentação. Só que quais desses são gratuitos e qual que é necessário recolher alguma taxa? Só para o pessoal, né, entender, não é tudo também que você tem que pagar. Exato. Para começar, aí começam os mitos, né, que a gente escuta. Primeira coisa, né, registro de produtor rural, que é uma classe que reclama muito desse tipo de coisa. O registro de produtor rural é gratuito, não existe nenhuma taxa que incide sobre o registro de produtor rural, né? Obviamente, se você quiser, você vai contratar uma consultoria para fazer todo esse processo, mas é um registro gratuito. E de todos os órgãos que você tem que se registrar como um prestador de serviço, são 2 que vão te cobrar taxas, o CREA e a Defesa Vegetal, particularmente os órgãos estaduais, né? Os demais órgãos, eles não têm taxas. Então, esse é um ponto importante para trazer, né? E segundo ponto, que eu sempre falo, onde eu vou, enfim, eventos e tudo mais, a gente não confundir cenário político atual com necessidade de regulamentação da atividade, né? Muita gente olha o recorte político que a gente vive hoje, que é, enfim, de um cenário de falta de apoio ao agronegócio, e, enfim, enfraquecimento de maneira geral, né? Mas o Lucas vai poder falar melhor do que eu, a legislação do MAPA existe desde 2021, né, especificamente para drones agrícolas. Então, em um outro momento político do Brasil, a legislação é o que vai sustentar o crescimento da atividade. Então a gente não pode se limitar à discussão política sobre tirar dinheiro, empresa paga imposto. Se você for montar sua empresa, também paga imposto, né? É o que a gente sempre fala. É uma empresa, você presta serviço, trata sua empresa como empresa. Se você quiser ser empresário no Brasil sem pagar imposto, sem assinar papel, você está no lugar errado, né? Então, isso é uma realidade que vale também para os prestadores de serviço, de maneira geral. Ô, Lucas, por que será que o produtor rural ele acha que o drone agrícola não precisa de registro quando ele usa para ele mesmo? Autopropelido não precisa dele, acho que da porteira é dele. Pode ser porque está dentro da propriedade dele, né? Ele fala, não presto serviço para ninguém, então não preciso ter, né, ninguém me vigiando, enfim. Porque, de uma certa maneira, a legislação serve também como controle de qualidade, você concorda? Né? Para oferecer aquele serviço, o melhor serviço possível para o contratante, se ele seguir as normas técnicas, ele vai entregar o melhor serviço. Imagina se não tivesse legislação, cada um fazendo de um jeito, né? Então eu creio que o agricultor, ele acha que é isso, porque eu estou dentro da minha propriedade, eu faço do jeito que eu quero, então eu não preciso de registro, né? Mas eu não vejo que ele é mal intencionado. O agricultor não, né? Como vocês falaram aqui no início, é muita falta de conhecimento por parte do agricultor, né? Então, o agricultor é um ser assim diferente, né?
ele primeiro ele é ressabiado, né? Ele tem um pé atrás. Mas já os é dois, assim, né? Os dois pés atrás, exatamente. Né? Não é à toa que ele planta, né? Ele consegue o dinheiro dele, né? Enfim. Mas aí ele olha o vizinho, opa, esse negócio é bom, funciona, né? Aí depois disso que ele vai, né? Às vezes ele até contrata alguém primeiro, deixa eu ver se esse negócio funciona de verdade, dá certo. Aí depois que ele compra, fala, é meu, aí você falou, igual que eu compro um carro, igual que eu compro um autopropelido, não precisa de nada, então tem esse desconhecimento aí. No caso, então, o produtor rural que tem drone na propriedade precisa também fazer registro. Ele não pode aplicar para o vizinho dele? De jeito nenhum. Se ele Mas está alagado, lá vai ajudar o vizinho. Pois é. Mas se ele tiver o registro, primeiro, ele precisa de registro. Certo. Como agricultor. E o Décio já falou muito bem. E é o mais simples possível. Né? Quais são as documentações para produtor rural agora? Vamos deixar para o Décio. Né? Então, via de regra, o produtor rural ele tem os mesmos registros de prestador de serviço, exceto não precisa ter um CNPJ necessariamente aberto, né? Certo. Ele não vai ter registro no CREA e não vai ter registro na defesa vegetal. Mas ele parte para o registro do equipamento na ANAC, aí vai ser um registro em nome do CPF, né, do produtor rural. O registro na plataforma de solicitações de voo. Então, que fique aqui a primeira verdade, né? Assim, você é produtor rural, está aplicando dentro da sua área, mas o espaço aéreo não é seu. Então você tem que solicitar voo. Você tem que declarar suas aplicações mensais ao mapa. Você tem que ter o cadastro como produtor rural no mapa e fazer o cadastro junto ao IBAMA na pessoa física. Então são esses os documentos de produtor rural. Lembrando que tem que ter o profissional com curso de aplicador agrícola remoto. Exato. Aí é o piloto, né, que você pode vincular a esse produtor rural. Ter, obviamente, um piloto com o CAR. Certo. Mas aí, Paulo, vamos dar uma dica. Voltando pro vizinho? Vamos dar uma dica. Voltando pro vizinho, né? O vizinho gostou disso também, né? Aí ele pode juntar com o outro vizinho, fala assim, viu, vamos dividir esse drone aí? Pode, não tem problema nenhum. Só que cada um vai ter que ser o seu registro. Cada um tem o seu registro no mapa, de forma gratuita, como o Décio falou aí, mas pode compartilhar o mesmo drone. Então, assim, até o agricultor tá vendo a gente aqui, né? Uma dica, eu não sabia quer comprar, assim, eu sozinho não consigo comprar um drone, mas se eu juntar com 2 vizinhos, consigo, beleza. Então cada um tem o seu registro, ou forma uma entidade jurídica lá dos 3, né? E dá certo também. A gente pega casos na HDP de assim, condomínios rurais, que a gente chama, né? Então são vários produtores ali que muitas vezes se juntam, abrem uma sociedade ali com os equipamentos e aplicam ali nas áreas que são deles, né? Então é possível fazer esse tipo de registro também. A plataforma viabiliza isso. Que legal. Ô, Marcos, será que isso aí vai acabar com o prestador de serviço de drone? Então, não vai acabar, Paulo. O que eles têm que entender falar para eles direto ali, né? O que eles acham? Que o registro de drone, quando a gente conversa com vocês diretamente, o que vocês falam para nós? Vocês falam que é burocracia, que a gente só quer tirar dinheiro, e fulano faz mais barato, e ciclano faz... É aquela conversa. Mas o que realmente acontece é o quê? Que a sua empresa hoje regularizada vai te gerar mais oportunidade de negócio, vai te gerar mais credibilidade. Hoje você vai conseguir contrato com fazendas, com usinas, ou seja, contratos grandes eles vão conseguir. Então vai gerar mais valor na empresa, sem contar que eles vão tá seguro de não tomar multa, de ter a operação dele parada a qualquer momento. Quanto você está disposto a pagar para você ter sua operação parada a qualquer momento? Outra coisa, quando o pessoal cobra lá, os caras que são amadores hoje, cobra aí 70, 80 reais, eu vejo de vez em quando posto aqui, cara, o pessoal fica doido quem tá certinho. Por quê? É que nem eles falam, a primeira queda, a primeira troca de hélice ali quebrou o cara. Então o que a gente está fazendo aqui, a gente está mostrando o caminho e a gente faz todo o trabalho pro prestador. Então a gente está aqui para ajudar. Então se eles pararem para pensar, a HDP não está aqui para tirar dinheiro de ninguém. A gente está prestando o nosso serviço, resolvendo um problema que eles precisam que seja resolvido. E da melhor forma possível. É que nem o Décio falou, a gente não pega na despachante. Chegou e falou, toma. A gente cuida para eles antes de começar a regularização, que é no auxílio da abertura da empresa, já com tudo certinho. Na regularização, a gente dá treinamentos, a gente faz tudo.
e depois da regularização a gente segue com isso aí também. Então não adianta, que nem o Lucas falou agora ali, não adianta estar regularizado que você não vai tomar uma multa. Você pode tomar multa. Então, regularizou, tá com os papéis na mão, então segue certinho. Que nem eu falei, a gente tem exemplos que fazem isso, né, Paulo? Sim. Então, partindo disso que a gente tem esses exemplos, é só ser seguido, porque você fica tranquilo, você fica resguardado com isso aí, né? Então, como que você vai provar que de repente chega uma denúncia, como que você vai provar que não foi você que aplicou ali? Mas não foi, não fui eu. Mas como que não foi você? Aí você tá aqui, tua solicitação de voos, teu preenchimento que você manda, tá aqui, ó, o dia que eu tava aplicando. Então hoje, é o que a gente vem falando faz tempo, não tem espaço mais para amador, Paulo. Qualquer hora, ou você que está aplicando aí, não estou pondo medo em ninguém, mas você pode ter a sua operação parada a qualquer momento, e isso é fato, não estou aqui para assustar, procura saber, lê, pesquisa e vê se é a HDP que está falando isso para vocês. Então hoje o risco que corre é enorme, e eu não consigo entender o valor que é investido num drone, em bateria, tudo que precisa para uma operação. E aí você deixa ali, perdão da palavra, a bundinha na janela. Entendeu? Então é o que você está pedindo. Você está pedindo para isso. E quando chegar, e chega, eu peguei um caso do Espírito Santo, o cara tava... Tem gente que a gente pega e tá 2, 3 anos operando. Levou sorte, não aconteceu nada. Peguei um cara do Espírito Santo, o IDAF pegou ele. Sabe quantos dias que ele estava operando? 4 dias. Ele estava operando. Acabou de terminar a entrega técnica, todo feliz com o equipamento. Com 2 anos operando, não aconteceu nada e o outro... De 4 dias. Então é para vocês verem o parâmetro, gente. Não é a gente, que nem assim, ó, o pessoal fala, mas aqui não tem multa não. Como a gente lida com isso todo dia, então todo dia chega multa para nós. Todo dia. De vários parâmetros, de todo jeito. Então, aí a gente está falando para pôr medo, né? Então não é, a gente está falando a realidade. E quem saca isso e vai, o cara tá na frente porque ele tá pegando contratos maiores. A usina está contratando quem? O cara que não tem nenhum CAR ou que já fez toda a regularização da empresa? Então tá aí para tirar o parâmetro aí e tire suas conclusões, gente. Então a gente tá aí para isso, é para atender, é para mostrar. Se a gente não souber, a gente vai procurar saber, mas a gente está presente aí em mais de 19 estados brasileiros hoje. A gente fez mais de 450 regularizações já. Então a gente não está falando da boca para fora, a gente sabe o que a gente está falando, a gente sabe o caminho, como fazer, entendeu? Então a HDP está aí para isso, Paulo, e o prestador de serviço e qualquer um que opere drone, tanto o produtor rural também, tem que entender disso. A gente não está brincando, a gente está aplicando agrotóxico, gente. Tá? A gente está aplicando com aeronave aí enorme, né? Então pode causar muitas coisas, como já vem acontecendo, né? Então... Hoje, eu sempre vou ser repetitivo aqui, não tem espaço mais para amador, Paulo. Vou aproveitar até a sua deixa e perguntar, Décio, se estiver alguém aqui, por exemplo, com alguma multa, seja de qualquer, recebeu lá um e-mail, não sei se chega por e-mail, como é que é, ou às vezes o cara até pegou lá uma empresa fazendo alguma coisa errada. Pode chegar em vocês ajudam esse processo também? Ou, por exemplo, o cara não tem nada e só tá com a multa, vocês também conseguem ajudar ele? Exato, a primeira parte é procurar entender o que esse cliente sofreu, se ele tem um auto de infração, se ele tem um termo de intimação com um prazo para responder a documentação que o fiscal está pedindo, né? Certo. A gente analisa caso a caso, não dá para responder tudo da mesma forma. Primeiro dá esse suporte para responder adequadamente o que ele tem ali de intimação para responder e dar o suporte para ele sobre as documentações que ele vai ter que apresentar. Então assim... independente de ser um termo de intimação ou um auto de infração, ele vai ter que fazer a documentação para ele não ser reincidente, né? E o Lucas até pode complementar com essa parte de reincidência que é bem importante em relação à legislação, né? A partir do momento que você tomou a primeira multa, sofreu pelo auto de infração, você deixa ali de ser o réu primário, né? Então você pode sofrer problemas muito maiores se você for pego novamente. Então, você precisa de um advogado para fazer isso ou vocês conseguem? Das experiências que a gente tem, eu acho que o conhecimento técnico sobre o processo em si, nessa primeira etapa, é mais importante do que um advogado que vai
elaborar ali 10 páginas de juridiquês puro e não vai responder adequadamente o processo, né? Às vezes eu tô falando, não tenho que recorrer, vou procurar um advogado. Não, mas a HDP vocês ajudam também nesse sentido. E aí, assim, se você teve um problema de dano ambiental na sua aplicação, de deriva, pode ser que você tenha que envolver um agrônomo para fazer um laudo ambiental específico ali, um laudo da sua aplicação, mas essa parte de advogado, em alguma instância da defesa, eventualmente, você pode até precisar, mas nesse primeiro contato é mais esclarecer ao fiscal o que a empresa tem de documento, o que não tem, apresentar o que está em defasagem, o que está faltante, e aí entregar essa primeira resposta ao fiscal dentro do prazo, né? O que é mais importante, não perder prazo, para que esse cliente não sofra mais ainda com a notificação que ele recebeu. Aí sim, Lucas, vamos esclarecer pro pessoal que pode ser que às vezes chegue ali um fiscal que já sai a multa automática e tem alguns que tem prazo também. Chega só um auto de infração, você tem um prazo para regularizar, como é que funciona isso aí? Depende? Bom, pessoal, num processo de fiscalização vai depender muito do que está ocorrendo ali, né? Mas com certeza, se não tiver registro, automático já. Vai ser autuado, certo? Sem registro, vai ser autuado. Na verdade, se o fiscal ver alguma infração, ele vai pegar a norma, a portaria 298, vai ver como é que a empresa está fazendo, o agricultor. Se ele infringir alguma daqueles artigos na norma, ele vai tomar uma auto de infração, né? Então, ali não tem choro nem vela. Mas o autuado, né, eu sempre digo que não se desespere. A autuação é a primeira etapa do processo administrativo dentro do Ministério da Agricultura. Tá? O autuado tem chances de se defender. Então, como o Décio disse aí, né, procurar talvez alguém que tenha mais conhecimento técnico, né, para ajudá-lo, encaminhar a defesa. Depois disso, dentro do Ministério vai ter uma relatoria, um terceiro fiscal que não participou da ação, vai olhar a defesa, o auto de infração, todo o processo, vai relatar aquilo, né, e vai falar, a defesa não é procedente, então vai sair um termo de julgamento, né, que o auto de infração é procedente. Aí sim ele vai receber um boleto, posteriormente. Isso se aplica nos outros órgãos também? Ou cada um eu creio que sim. Aí eu não posso falar pelos outros órgãos. Tá? Pelo mapa eu posso falar, para os outros eu não posso. Então, ele recebeu o boleto. Mas se ele ainda não está satisfeito com aquilo, ele pode ir para uma segunda instância dentro do mapa. Aí o processo se repete. Não satisfeito de novo, ele pode ir até uma terceira instância. Tá? Então, gente, assim, recebeu um auto de infração, calma. Tá? Você tem chance de defesa, ampla defesa. Tá? É tudo muito transparente, tem os prazos certinhos nas normas, não é na cabeça de ninguém. Tá? Por isso que é importante ter alguém que te auxilie, né? Você ir na norma. Os prazos estão na norma, tá? Como é que é o processo, o rito administrativo está na norma. Então é assim que funciona. O Décio, tem alguma sequência do que o pessoal pede quando chega assim para fiscalizar? Porque às vezes o pessoal fica com medo, né? O que será que vão me pedir? Tal, o ideal é você ter toda a documentação ali, precisa imprimir, deixar junto com o drone, posso ter só digital. Como é que tá acontecendo isso aí? Então, via de regra na HDP, quando o cliente termina o processo, a gente disponibiliza toda a documentação online para o cliente poder imprimir e portar, né? A gente sempre dá a preferência ali do porte físico do documento, né? Por quê? Tá no celular, acabou a bateria do celular, tá no notebook, o notebook não tá funcionando, preciso buscar na internet, mas estou numa área que não tem, enfim, internet. Então, a gente sempre dá preferência pro porte físico, mas para efeito de relatório operacional, por exemplo, né, que é o que a portaria 298 no APA exige, não há nenhuma obrigatoriedade de você ter o documento físico ou digital. Você pode ter físico ou pode ter digital, né? Mas a gente sempre disponibiliza ou instrui o cliente a imprimir aquela documentação, portar ali no veículo, fazer uma pastinha, deixar ali. Se você precisar de uma consulta rápida, o fiscal vai pedir os registros da empresa, né? Se for fiscalizado por um fiscal do mapa, ele vai pedir o registro no mapa, ele vai pedir o relatório operacional, vai pedir o receituário agronômico da aplicação. Se for o fiscal da defesa vegetal, ele vai pedir o certificado de registro no órgão de defesa vegetal estadual,
vai pedir a guia de aplicação, enfim. Então aí depende de quem está fazendo a ação de fiscalização. Mas não via tem de uma regra, regra, né? Assim, por exemplo, ele vai chegar e vai pedir tal coisa, tal coisa. Não, vai depender depende. de quem está te fiscalizando, né? Por quem você está sendo fiscalizado. Mas, assim, com todos os registros que a gente emite ali, o cliente está seguro de que ele vai apresentar a documentação e não vai ter problema, né? É isso que a gente bate muito na tecla. Não tem como você escolher por quem você vai ser fiscalizado, né? Você pode estar num campo aí e ser fiscalizado por alguém de algum órgão. E o importante é que você tenha um documento para apresentar e saiba responder à ação de fiscalização. E pensando também agora em parte de documentação, o Décio que é o especialista, né? O homem manja. Bom, sou aqui do Mato Grosso do Sul, tenho meu registro no IAGRO, consegui um trabalho no Mato Grosso. Vou pegar as coisas do drone e subir para lá. Posso tranquilamente? Não pode. Não pode. O que eu preciso fazer, então, para ir tranquilo? Via de regra, regularização estadual, né? Então, quando a gente fala de estado, a gente está falando de CREA e está falando de defesa vegetal. Então, você tem que ter o visto ou registro de atuação da sua empresa, né? Naquele estado. O seu engenheiro tem que ter o visto de atuação para aquele estado onde você vai operar. E tem que ser o mesmo engenheiro? Pode ser o mesmo engenheiro, não tem restrição. Pode ser outro de lá? Sei lá. Eventualmente pode, só que você vai ter que incluir ele como responsável técnico no quadro técnico da sua empresa, né? Então você vai ter que atualizar o certificado de registro da sua empresa no CREA, incluindo aquele profissional como responsável. Possivelmente 2 custos, né? Via de regra, eu acho que assim, não é uma opção financeiramente viável, porque senão você vai estar cercado por responsáveis técnicos no Brasil inteiro. Então você pode pegar o mesmo responsável técnico e tirar a documentação dele para trabalhar num outro estado, assim como você vai fazer da sua empresa, manter o mesmo RT. Vou fazer um serviço só lá e voltar. Eu tenho que fazer isso. Tem que fazer. Sua conta em risco. A legislação não é igual essa pergunta é boa porque a gente recebe muitos clientes assim, eu opero aqui em Minas Gerais, só tem área de 1 hectare, 2 hectares, meio hectare, mesmo assim eu preciso declarar. A legislação não quantifica, né, ou não discrimina a quantidade de hectares que você vai estar aplicando. Até porque pesquisa ou o perfil da área. Exato. Fazer, né? Então, assim, isso não entra no mérito da legislação, né? Tem que fazer, tem que aplicar. Você pode sair daqui no Mato Grosso para fazer um serviço e dar problema, entendeu? Então, tem que fazer e a vantagem disso é que você já fica com o registro pronto se vierem outras oportunidades de serviço naquele estado, né? Não é algo que você fica ligando e desligando, né? O que já aconteceu com um colega meu é que ele foi e agora eu não vou saber qual o posto de fiscalização que ele passou. Ele só passou com a estrutura, né? E o pessoal parou e pediu pelo menos um contrato de onde ele estava indo aplicar. Enfim, não sei se já ocorreu com algum cliente de vocês isso. O ideal é quando você for transitar em regime interestadual com o seu drone, mesmo que for para prestar serviço, você ter uma nota, né? Uma nota específica de prestação de serviço. Já tivemos cliente que tinha todos os registros também e o contador não emitiu essa nota fiscal de serviço, né? Que você normalmente, quando é parado por uma fiscalização, você carimba ali na fronteira interestadual. E conseguiram passar, mas assim, com muito diálogo com o fiscal, porque eles tinham todos os registros. Mas, via de regra, esse documento também é um dos documentos que podem ser solicitados. Né? Você tem um documento que comprove o trânsito interestadual ali com o equipamento. Eu acho que, assim, o drone agrícola, ele envolve duas regras muito cobradas, vamos dizer assim, ou bem regras rígidas. Por quê, né? Então, envolve as regras do ar, que aí a aviação tem muitas regras, enfim, inúmeras legislações, e as regras do agro, que seria as documentações devido aos produtos químicos, né, que é usado. Então, isso que torna o drone agrícola, por exemplo, em todas as documentações que a gente precisa tirar, né. Hoje no mapa, por exemplo, Lucas, a gente vê, por exemplo, os droneiros... Travei. Mudei. Pois você corta aí, viu? Nossa, travou tudo aqui. Porque o pessoal pergunta muito sobre. Tá, mas vamos lá. Bom, então hoje a gente vê que o drone agrícola, basicamente, ele tem que seguir duas regras. Por quê? Porque ele é um drone, né? Uma aeronave. Uma aeronave não tripulada, então segue as regras da aviação. E também, então, ele... tem as regras do agro por conta
ter agrotóxicos e tudo mais. Hoje, para o produtor rural, até fazer o armazenamento de produtos é bem complexo, né, Lucas? Tem que ter a casinha. Tem, você tem que ter toda... Você não constrói de qualquer jeito, né? Existe uma norma técnica para você poder armazenar agrotóxico, né? Essa parte de armazenamento é o Estado que vê. Se eu não me engano, ele precisa ter registro de armazenador, se eu não me engano, tá? Teria que ver com o pessoal aqui no Mato Grosso do Sul, é Iagro. É o Iagro. É Iagro, isso. Teria que ver se ele tem a necessidade de registro de armazenador de agrotóxico, tá? Tanto que quando o pessoal do Estado vai, né, Décio, vai pedir o registro, vai fazer o registro, eles fazem a vistoria, não é isso? Exato. Os aplicadores, na grande maioria dos estados, ainda tem a última etapa, que é a vistoria, antes da emissão do certificado da defesa vegetal. E aí muitos clientes perguntam pra gente, mas pô, eu presto serviço, por que o fiscal vai vir aqui fazer uma vistoria? Minha empresa está registrada na minha casa. É justamente para testar que você não está armazenando nem comercializando nenhum tipo de defensivo no endereço de registro, por contaminação de terceiros e outros tipos de coisa. Então se o produtor falar, vou passar aí e deixar os produtos, amanhã você aplica lá. Corre que é cilada. Cilada da braba. Sobrou um restinho de produto, leva. Vou levar pra matar lá em casa a grama. Terminar de aplicar amanhã, deixa eu levar isso aqui embora. Transporte de agrotóxicos. Tem regras rígidas também. Sim. Então, se o agricultor te pedir, o contratante te pedir, passa lá na loja agropecuária e traz o produto para cá. Cuidado, dependendo da quantidade de produto, do tipo de produto, pode dar ruim para você. O que fica claro aqui, Paula, é que a gente parte de um cenário de documentação é só para tirar dinheiro, é para dar dinheiro para governo, para um cenário onde o documento pode te defender de um processo de Ministério Público se o seu vizinho chato vier te acusar de deriva, né? Para você estar bem orientado a não transportar agrotóxico, para você, enfim, não ter inúmeras infrações, multas, prejuízos financeiros, fora dor de cabeça que você pode ter. Então, é isso que a gente quer mostrar. Existe uma diferença muito grande entre simplificar e falar que a gente está aqui para arrecadar dinheiro, ou para o governo estar só para tirar dinheiro. Não estamos defendendo cenário político nenhum, isso que fique claro. Sim. Mas existe uma diferença muito grande entre burocracia e necessidade de regulamentação da atividade. Mas se aí, Lucas, por exemplo, lá na área... tem uns galões sobrando lá, quero usar para pôr gasolina, que eu preciso levar às vezes para outra propriedade, pôr água, que às vezes eu tenho que levar. Pode, eu tiro o rótulo ali, tranquilo, posso transportar daí. É proibidíssimo você reaproveitar a embalagem vazia de agrotóxico, tá? Por exemplo, o contratante te entregou a embalagem. Você, como empresa, você pode preparar a calda e a sua função é, após o preparo da calda, você fazer a tríplice lavagem da embalagem, furar o fundo da embalagem e devolver para o contratante. Essa é a sua função, está lá na portaria, tá? Como empresa aplicadora. O contratante é que vai dar a destinação final dessa embalagem vazia. Tá? Nunca reaproveitem uma embalagem vazia de agrotóxico. Infelizmente, eu já vi isso aí que você falou. Né? Reaproveitar para água... Para gasolina geralmente é que o pessoal para gerador, para pegar grão, para fazer canequinha, pelo amor de Deus, gente, isso aí não pode, de jeito proibidíssimo, né? Vamos falar um pouquinho agora de responsabilidades no quesito a multas aplicadas, enfim. Não vou revelar nomes, sabe? Mas tem alguns colegas que falam assim, mas Paulo, meu patrão me obrigou a aplicar lá, eu tive que aplicar, sei lá, enfim, em cima de árvore, área alagada e tal, enfim. Já que vocês vivem essa parte de multa, enfim, ajuda vários clientes, como que funciona a parte de responsabilidade? Até que ponto o piloto é o culpado ou o patrão dele que forçou ele é o culpado? Como é que funciona isso aí? Olha, nós já pegamos diversos casos, mas assim, caso 1, né? O produtor contrata um serviço clandestino, uma empresa que não está registrada, não tem documentação. Em âmbito estadual, nós já vimos multas e corresponsabilidade pela aplicação, ou seja, multa para o produtor, multa para o responsável ali pela empresa. Não tem empresa registrada, é o CPF do cara que vai. E isso já aconteceu. Do dono da empresa. Vai a responsabilidade em cima do dono da empresa. Agora, por exemplo, né, você tem ali um relatório operacional de uma empresa
o agrônomo recomendou um produto que não tem designação para aplicação aérea, né, para o cara aplicar, e o relatório está constando ali que o produto foi recomendado pelo agrônomo, a responsabilidade inevitavelmente vai cair sobre o agrônomo, né? Isso nos perguntam muito também. Mas qual que é a responsabilidade em cima do agrônomo, né? O agrônomo não vai ser efetivamente responsável por qualquer tipo de deriva causado, mas quando a gente entra no mérito de recomendação de produto, né? Um produto que não tem designação para aplicação aérea e foi aplicado em determinada área, aí isso também já pode recair sobre o agrônomo, né? E, enfim, o terceiro caso aí, que é o que mais acontece, são problemas, assim, de deriva, de decorrência de impacto ambiental das aplicações. O fiscal da defesa vegetal, ele vai bater lá no produtor, né, que contratou o serviço, perguntar quem foi responsável pela aplicação. O produtor vai apontar o dedo para o prestador de serviço, e aí a gente já tem a primeira quebra de confiança, né, que é entre produtor e prestador, e depois vem a segunda quebra de confiança, que é entre o prestador e o órgão de fiscalização, que o cara não vai ter nem o que apresentar, na maioria das vezes não tem documento, não tem registro, não tem nada. Aí a responsabilidade vai recair também sobre o representante daquela empresa. Mas não é sempre que a responsabilidade é do dono da empresa. Muitas vezes o produtor, né, e no novo decreto aí da aviação agrícola isso também vai estar exposto, o produtor também pode ser corresponsável por uma operação irregular clandestina caso ele contrate esse serviço. Lá na RBAC, se você ler, a maioria é o piloto em comando, remoto em comando, então assim, bastante obrigações para o piloto, né? Então ele que está no comando. Se o teu patrão te liga e fala, eu quero que você aplique em cima das árvores, estou te pagando para você aplicar. Então, o Regulamento Brasileiro de Aviação Civil, ele sofreu revisões, a gente tem a emenda 03, né? E essa figura do piloto, ela foi transferida aos poucos pela figura do explorador, ou seja, quem é o explorador final daquele equipamento. Apesar de você ter um piloto em comando ali, que é de fato quem está operando, existe a figura de um explorador ali por trás, né? Pode ser o CPF de um produtor, pode ser o CNPJ de uma empresa prestadora de serviço. A responsabilidade recai sobre a figura do explorador, não necessariamente na figura somente do piloto ou aplicador. Obviamente, se o cara está sem o CAR, se o cara está sem o documento mínimo que ele precisa para operar aquela máquina, aquele equipamento, seja um voo veloz, B-veloz, enfim, acima abaixo de 25 kg ou um drone agrícola, se ele não tiver o documento de piloto, a responsabilidade também vai cair sobre ele. Mas a legislação, principalmente a partir da emenda 03, a gente já teve bastante diferenciação assim, da figura de quem explora e de quem pilota, né? Nem sempre a culpa vai cair somente em cima do piloto em comando, também tem a figura do explorador, que é o responsável por aquela operação, né? Que está explorando aquele equipamento de alguma forma. Certo, e você falou sobre os drones clandestinos, né? Tem um local lá no site do mapa que, se tiver alguma operação irregular, você consegue também fazer uma denúncia, é anônimo, né? Pode ser anônimo, né? Na verdade, o governo federal tem um local específico para denúncias em todos os órgãos, é o fala.br, tá? Lá você vai indicar, né, o órgão, esfera federal, aí, o órgão, mapa, e lá vai aparecer aviação agrícola, por exemplo. Tá? Então ali você pode fazer sua denúncia de forma anônima ou não. Tá? Se for anônimo, gente, não aparece nada seu, nem e-mail, nada. A gente não sabe quem mandou. Né? Precisa comprovar com foto, algo? Então, isso é importante deixar claro, porque tem gente que faz a denúncia assim, passou um drone voando em cima da minha casa. Não dá, né, gente? Vou lá pegar o satélite. Deixa eu olhar lá, né? Não dá, né, pessoal? Isso aí a gente não consegue fazer nada com isso. No Fly Radar também não vai achar nada. Radar não vai achar nada, nem mágico vai achar um negócio desse. Né? E o drone tem essa particularidade. Certo. Drone não é igual um avião que tem um prefixo enorme embaixo da asa. Drone é difícil. Então, pessoal, quando você for fazer uma denúncia, coloca alguma coisa que a gente consegue rastrear. Né? Um CNPJ, pelo menos uma latitude e longitude, pelo menos assim, a área pertence a alguém. Né? Estava pulverizando na fazenda tal, pertencente à empresa tal, ou usina tal, ou fulano de tal. Tá? Para a gente poder ir atrás. Tá? E é importante que faça essa denúncia. Porque como que muita gente reclama disso, inclusive os registrados. Mas a gente é registrado, vocês sabem onde a gente está. Tá? Então você que é registrado e conhece quem não é registrado, mesmo que fosse um amigo, você não vai fazer um desfavor para ninguém. Né? Então, denuncie. Primeiro você confessa com seu amigo, faz o registro, né? Para o setor é importante,
para nossa categoria é importante. Ah, não vou fazer, ok. Então, denuncie, tá? Porque a única maneira que a gente tem de chegar ao clandestino é através de denúncia. E recentemente a gente teve um caso ali na Bahia, né, Marcos? De proibição, né, de drones. Vocês têm algum cliente ali próximo? Acho que é no Maranhão, né? Maranhão? Nós tivemos, o mais recente foi em Bacabal, Maranhão, né? Bacabal, Maranhão. Na Bahia também tem um município ali que tem a proibição, não me lembro exatamente qual aqui, mas um episódio mais recente foi no Maranhão, em Bacabal. Vocês têm algum cliente lá próximo? Assustou? Alguém que teve que mudar de cidade para continuar a cooperação? Que chegou até mim assim, não. O que a gente viu bastante foi o ano passado. A DAB, eu acho que foi conjunto com o Mapa, não me lembro, que fizeram meio que uma operação lá, e aí naquela mesma semana veio bastante gente lá querendo saber e de fato, né, correr atrás para estar regularizando, né? Como a gente falou, né, Paulo? O pessoal, a hora que que chega, que aperta mesmo, que eles correm para fazer toda essa parte da regularização. Mas é que nem eu sempre falo, a empresa que está regularizada, ela cresce. Empresa que não está regularizada, ela fica limitada e sempre correndo risco. É fato isso, né? Então, quando acontece essas blitz, essas coisas que acontecem, aí vem bastante. E o pessoal, eles têm que sempre saber que o certo é certo para qualquer coisa que a gente for fazer hoje. Como a gente teve o caso que a gente falou, você não sabe quando que vai ter uma blitz aqui. Tomei um chopp, eu posso estar indo ali quando. Então como que você vai saber? Então você está aí pondo sua conta em risco e colocando aí tudo, sua operação aí em risco, podendo parar a qualquer hora aí. No Maranhão particularmente, a gente tem acho que 8 ou 10 clientes, chutaria, já registrados conosco no Maranhão. E o principal feedback que a gente teve foi, mas quem tá andando certo acaba pagando. Enquanto a gente está no que eu chamo desse período de transição, né, de fato ir à caça de quem está voando fora das leis, de quem está de maneira clandestina fazendo aplicação, vai doer em muita gente que não tem que doer. A gente tem ciência disso, né? Infelizmente, inevitavelmente, vai acabar doendo em gente que não é para doer. O cara que se preocupou, que fez registro. Agora, vai doer muito mais no médio e longo prazo, esse cara tirando o serviço seu ad eterno, praticando preços fora do preço de mercado, e aí um cara sai do mercado porque ele não se sustenta, mas entra dois. Aí esses dois saem e depois entra mais. Então, enquanto a gente não tiver esse momento de limpa no mercado, a gente vai ficar ouvindo, mas o mercado está saturado. Será mesmo que está saturado? Será mesmo que está saturado de bons profissionais, de empresas registradas, regularizadas? Será? Eu acho que não. A minha visão é assim, não está saturado, há muito espaço para trabalho profissional, bem feito, capacitado, né? A gente tem um nível, assim, há de se nivelar muito ainda o conhecimento, capacitação técnica. Então eu tenho uma visão um pouquinho diferente em relação a essa saturação do mercado que o pessoal acaba falando, né? Com certeza, tem muita oportunidade ainda para quem quer trabalhar certo, né? Vamos falar um pouquinho da nova portaria, Lucas, do mapa que está vindo aí. Quero focar um pouquinho no CAR. Se vem alguma mudança, por exemplo, a gente não sabe muito bem quando ela sai, mas será que eu já posso fazer o CAR? Vai que muda a legislação daqui a pouco. Sobre o CAR na nova portaria, como é que ela vai? Olha, nem eu sei quando é que sai essa nova portaria, né? O que eu sei é que nós já finalizamos, na verdade é assim, o decreto novo está finalizado, tá? Depois do decreto vem a nova portaria. Então o decreto está pronto, está esperando ser publicado. A portaria, nós estamos trabalhando ainda nela, tá? Mas sobre o CAR, vamos lá, essa parte de treinamento já está pronto, tá? Você pode continuar fazendo o seu CAR tranquilamente em entidades de ensino devidamente registradas no mapa, tá? E com o pedido de turma devidamente homologada pelo Ministério da Agricultura. Então é importante você pesquisar isso. Cuidado aí com os aventureiros, né? Cuidado com preço muito baixo também, né? Às vezes o barato sai caro. Enfim, você pode continuar fazendo normalmente o seu CAR. Hoje o CAR chama curso de aplicador agrícola remoto, certo? Com o novo decreto, nós vamos chamar isso de curso de assistente aeroagrícola remoto. Vai mudar o nome um pouquinho, tá? Mas o seu certificado continua válido. Calma, não fica nervoso ainda não.
tá? O que nós vamos exigir? Tá? Nós vamos dar um prazo para todo mundo que já fez o curso KA faça uma revalidação do seu certificado. Tá? Não sei quando é esse prazo, qual é esse prazo ainda, tá? A gente não definiu isso ainda. Só o que você vai precisar fazer para você poder fazer essa revalidação? Você vai fazer uma prova do Ministério da Agricultura. Tá? Essa prova vai ser aplicada online, ok? Vai ter hora e data marcada, que você vai entrar lá no computador, na sua casa, vai fazer essa prova. Conseguiu a pontuação mínima, você está revalidado, né? Vai ser emitido um novo certificado para você, num sistema novo do Ministério da Agricultura, com QR Code. Sim. Todo mundo vai poder ver lá o QR Code, vai sair todo o que você fez, tá? E vai ser válido por 7 anos. Vai ter validade depois do novo decreto, tá? Hoje não tem. Depois de 7 anos, renova. Aí você faz um novo curso para uma reciclagem, na verdade, né? Um curso de reciclagem, faz a prova de novo do mapa e assim sucessivamente. Mas aí o pessoal que já fez o curso pode estar falando assim, mas só eu que vou fazer a prova do mapa? Não. Quem for fazer um curso novo do KA, né, depois do decreto, não vai ter mais a provinha da entidade de ensino, vai ser a prova do mapa. Então, por que a gente está fazendo isso? Vai ser de graça, viu, pessoal, essa prova. Importante também falar isso, tá? Mas o pessoal fala, vocês só querem controlar. Não, gente, infelizmente está muito ruim. A qualidade dos cursos, gente, está muito ruim. Né? Então a gente precisa subir o nível um pouquinho. E a prova do mapa, nós vamos subir esse nível um pouquinho aí. Eu até tinha conversado com você no ano passado, se de repente as pessoas que tirassem o CAR tivessem pelo menos um técnico agrícola, se isso não ajudaria a ser um pouco melhor, sair os pilotos melhores, assim, não que necessariamente o piloto precisa ter o CAR, né, mas você deu uma resposta muito boa para mim, eles puderem compartilhar também. Nossa, eu não vou nem lembrar. Não, mas é só você falar, na sua opinião, você acha que se colocasse, por exemplo, tem que ter pelo menos um técnico agrícola para fazer o CAR, você acha que isso ajudaria? Ajuda, tá? Mas eu acho que a gente não pode limitar tanto assim, tá? Por que a gente criou o CAR? Justamente o que o Décio comentou aí, né? Outros profissionais estão vendo uma oportunidade de mercado, estão entrando nesse setor, e para esse profissional que não é do agro poder trabalhar no agro, a gente falou, não, ele tem que saber o mínimo. O CAR é para isso, o mínimo, tá? Então, o ser técnico agrícola ou ser agrônomo ajuda? Com certeza. Ajuda muito, tá? Mas a gente não pode limitar nisso, porque senão a gente vai restringir muito o mercado. E, como o Décio falou, tem oportunidade para todo mundo. Drone é um dos poucos mercados que eu vejo com uma empresa chamando outra empresa e falando, viu, quem quer pulverizar em tal área? Tá sobrando aqui. É difícil ver alguém passar isso aí, não é? Então, assim, ajuda muito você ter um conhecimento técnico antes. Mas, infelizmente, a gente não pode restringir isso. Hoje, então, eu não preciso ser formado para tirar um CAR na área agrícola? Não. E na HDP a gente tem muitos clientes que o próprio agrônomo é dono da empresa, é o próprio piloto. Via de regra, é o tipo de cliente que dá bem menos problema. Só que, como o Lucas disse, né, a regulamentação ela não pode limitar o desenvolvimento da atividade, né? Isso é para aviação agrícola, é para aviação civil, enfim. Primeiro você permite o desenvolvimento da atividade e depois você regula, né? Você não pode regular antes do desenvolvimento da atividade, justamente porque senão você trava o desenvolvimento da atividade na regra, né? E o objetivo não é esse. Mas de fato, quando a gente pega caso ali que o cara é agrônomo, é o próprio piloto, é o próprio dono da empresa, o índice de problema é menor. Assim, eu como agrônomo, a gente já tem até alguma dificuldade, eu falo assim, na parte agrícola mesmo. E cada dia é um novo dia, o parâmetro que você usou em uma área, na mesma área, no outro dia já é outro. Não é a mesma coisa. Por isso que eu fico preocupado nos grupos de droneiros aí. Ó, gente, eu tô em alguns aí infiltrado, viu? Então ele vê as conversas. Que eu falo assim, quem já aplicou o produto tal em tal cultura? Aí vem outro, eu já, né? Mas aí como é que você fez? Eu fiz assim, assim. Gente, não é igual. Isso tem muito nos grupos. Aí no final o cidadão fala assim ainda, Paulo, cuidado com a deriva. Quer dizer o quê? O que você quer dizer? Ou seja, provavelmente deu deriva no caso dele, né? Mas a tecnologia do drone é muito, assim,
avança muito rápido. Muito rápido. E às vezes a gente não consegue acompanhar mesmo. Né? Em 2021, quando a gente escreveu a portaria 298, a gente estava pensando em limitar o quê? Não vamos limitar só em classe 3. Porque até chegar, não vai chegar um classe 1 no Brasil. Vai demorar. Temos o Pelican 2 aí, 300 quilos. Participei diretamente dos primeiros voos e dos primeiros documentos que foram emitidos para o Pelican. Era uma outra legislação vigente, o desafio foi gigantesco. Depois a gente teve as simplificações da ANAC aí, né? Mas é isso aí mesmo. Né? 5 anos. Muito rápido. Nós temos 5 anos de portaria. A gente já está mudando ela. A norma de aviação agrícola, para vocês terem noção, a IN02 de tripulado, é de 2008. Sim. Vai fazer 20 anos. Drone não. Drone tem 5, nós já estamos mudando. Porque a tecnologia avança muito rápido. Demais, né? Eu acho que a tendência também agora é cada vez mais, né? Porque hoje com o IA, com tudo que a gente tem aí, esses drones desse jeito, o que eles fazem, né, cara? Então, eu vou falar onde isso deve chegar. Tá. É o que é na minha cabeça, tá? Eu acho que o ser humano não vai estar mais no meio disso daqui a um tempo. Tudo automatizado. Vai ter um drone voando para ver imagem, né? A IA já vai ver qual é o problema, já vai mandar lá para a carretinha, já vai preparar a cauda, já vai pro drone de pulverização, já vai levantar voo e vai pulverizar. Nisso eu acho que é um paralelo bastante importante com a aviação civil, né? Onde você vê cada vez mais a figura do piloto como um analista do sistema, né? Da situação, monitoramento e saber tomar uma ação adequada no risco, mediante a situação que se expõe ali, né? Saber mensurar o risco e tomar a ação adequada. Então, cada vez mais a gente vai para esse lado do piloto ser um analista de sistema do que propriamente dito um cara que vai ali pilotar, como a gente vê hoje. E dá para ser amador assim? Não dá, gente. Você tem que conhecer o que você está analisando, né? Porque senão não faz o menor sentido. É até engraçado porque já vai ter saído aí o episódio com o guri dos drones, que é o Eduardo, e a gente falou justamente isso aqui agora há pouco. A gente acha que vai automatizar cada vez mais, né? Vai ficar mais automatizado. Vamos listar aqui pelo menos umas 3 mudanças que vai acontecer nessa nova portaria aí, do que mudaria daqui está hoje, o pessoal se organizando. Tá, então acho que a primeira, dessa já comentou aí, né, importante, o contratante, ele vai ter uma corresponsabilidade. Né? Então, um exemplo apenas, se ele contratar alguém que não tem registro no mapa, né, ou nos órgãos, ele pode ser autuado. Né? Uma outra mudança legal, assim, uma outra mudança, né? Depois você corta o legal. Vamos lá. Uma segunda mudança da portaria, da legislação, é que nós poderemos apreender equipamentos. Hoje a gente não pode. Então hoje, se eu chego numa empresa que não é registrada, nós vamos autuar ele com a legislação atual e ele vai embora. Certo. Então a gente vai embora, virou as costas, ele pode voltar a operar. Com a nova legislação, não. Né? Por exemplo, operou sem registro, nós vamos apreender o equipamento. Mas, gente, aprender não quer dizer que nós vamos levar ele, não. Tá? Existe todo um trâmite legal para isso, tá? Mas a apreensão de equipamento é algo bacana. Né? A questão aí dos cursos, né? Eu acho interessante, e uma novidade é que nós vamos exigir coordenadores para todos. Tá? O agrônomo vai ter que ser coordenador? Então, aí que tá vai entrar uma segunda novidade dentro disso aí. Certo. Nós vamos exigir para empresas, agricultores, ou seja, todo mundo que trabalha com aviação agrícola, um coordenador em aviação agrícola. Na legislação atual, apenas agrônomos podem fazer esse curso. Com a nova legislação, a gente quer abrir esse leque. Então, nós vamos abrir, né, para aquelas deu branco. Das carreiras, então nós vamos abrir para as carreiras que fazem parte ali da agronomia, né? Agrônomo, agrícola, pode ser ambiental, dependendo vai depender muito da grade curricular dele. Isso, tá? Se tiver tecnologia de aplicação durante o curso dele. E para técnicos agrícolas. Tá? Bastante oportunidade, pessoal. Muita oportunidade, gente. Muita oportunidade. Muito. Aí o engenheiro fala assim, mas o técnico agrícola pode ser não tão preparado igual o engenheiro. Gente, nós vamos deixar isso na mão da empresa. A empresa vai decidir, o agricultor vai decidir se ele quer contratar um técnico agrícola coordenador ou um engenheiro agrônomo coordenador.
tá? Vou dar um exemplo, engenheiro agrícola. O engenheiro agrícola não pode emitir receituário agronômico. Ok. Então a empresa vai decidir. Você quer ter um profissional que possa emitir um receituário agronômico também? Ok, então você vai contratar um agrônomo. Hoje o técnico também pode emitir, parece. É uma briga de... Receituário? Parece que pode, mas eu não vou entrar nesse... não quero entrar nisso aqui não, tá? Mas é isso. Então acho que 3 informações importantes aí, né? O curso de coordenador, que vai ser obrigatório, e novas carreiras poderão fazer esse curso, né? Apreensão de aeronave, e o agricultor pode ser corresponsabilizado. Só um ponto, Paula, importante a gente falar. O pessoal acha, vai mudar a regulamentação, não vou fazer nada agora. Isso não significa que a legislação vigente não esteja sendo cobrada por quem faz a fiscalização, né? Tem fiscalização rolando aí, tem empresa sendo autuada, então o que a gente sempre indica? Faça o seu processo de regularização, emita a documentação que você precisa, e depois, quando sair o decreto, você atualiza a sua documentação de acordo com o que o decreto te pedir, né? Você não vai ter que refazer a sua empresa do zero, né? São mudanças pontuais que você vai fazer para se adequar ao que a nova norma te pede, e ainda assim vai ser estabelecido um prazo para adaptação, né? Mas não é porque isso vai mudar que você não deva se manter hoje dentro das leis, só esse parênteses aí que é importante. Aproveitando agora que nós falamos sobre essa parte da legislação, a gente tem agora o novo ICA 100/40 a partir de julho, né? Exato, é a nova norma do DCEA, tem muitos mitos em cima disso também, muita gente mandou mensagem no Instagram, mas agora eu preciso começar a pedir voo com drone agrícola. Meu amigo, você sempre precisou pedir. Aí que tá o ponto. Lucas está nos grupos. Sempre foi preciso pedir voo com equipamento agrícola. O que o pessoal não faz a diferenciação é um procedimento extremamente simples, análise automática pelo SARPAS, né? Que é a plataforma do DCEA. Você faz a sua solicitação de voo. Nós já tivemos cliente com muito problema, enfim, por causa de solicitação de voo que não foi feita. Então, a solicitação de voo deve ser feita com equipamento agrícola, sempre foi assim. O que muda agora na legislação atual é que, inclusive, o voo recreativo também deve ser solicitado, né? Isso que é a principal mudança nessa nova norma do DCEA, por quê? Nós tivemos, há 3 meses atrás, a interrupção do aeroporto internacional de Guarulhos por causa de um drone de imageamento ali sobrevoando a cabeceira do aeroporto, né? Prejuízo de milhões de reais, voos desviados, prejuízo para as companhias aéreas, enfim, muita responsabilidade a respeito disso. Então, não só por isso, né? Mas essa nova exigência aí na ICA 140. E, de maneira geral, a legislação do DCEA vem se preparando cada vez mais para a gente ter um ambiente integrado entre a aeronave tripulada e a aeronave não tripulada. Isso não vai ser do dia para a noite, mas o que a gente chama de ecossistema UTM, né, que é o sistema de gerenciamento de tráfego de aeronaves não tripuladas, cada vez mais a gente vem trabalhando nisso, né, participamos aí das discussões sobre as normas. Então, cada vez mais, o sistema vem sendo preparado para você não voar hoje em área segregada, como é o voo de um equipamento de maior porte, de um drone, por exemplo, que precisa de um NOTAM. Você vai começar a integrar vários drones dentro do mesmo espaço aéreo, exercendo diferentes atividades. E, futuramente, a integração com o voo tripulado também, né? Já temos alguns casos aí com asas rotativas, mas mais à frente, com a integração de maneira geral. Então a legislação está se adaptando, está se atualizando nesse sentido, mas são as principais novidades aí que a nova ICA vai começar a trazer. É interessante essa integração que você falou, porque a gente estava até conversando aqui, né? E o Lucas falou que também tem integração entre os órgãos, né, Lucas? Então o cara registrou só em um, aí ele acha que tá tranquilo. Inclusive, a gente tem usado bastante isso nas nossas fiscalizações, né? A gente está cruzando informação com outros órgãos, ANAC, DCEA, né? A gente, então, é algo que vai ser mais corriqueiro aí nas nossas fiscalizações, né? E a ideia, gente, é a gente não ter vários sistemas. Eu entendo o usuário, né? A gente não quer também encher o usuário de burocracia. Então, nós estamos estudando, sim, nós teremos um novo sistema nosso do mapa, chama SIGA, tá? Tá terminando de ser, tá quase pronto, praticamente pronto. O mapa vai começar a te seguir agora. Exatamente, né? Onde vai ser obrigado que seja feito os planejamentos de voo nesse nosso sistema. Vai tá? ser muito bom.
E a gente quer integrar o nosso sistema, por exemplo, ao Odesseia. A gente não quer que você vai ter que entrar no site, no sistema do mapa, depois entrar no SAPS. Não. A gente quer deixar tudo integrado dentro de um sistema só, por exemplo, do mapa. Você solicite voo, né? Você faça tudo isso aí para facilitar a sua vida. Marcos, a gente tem visto aí que com a internet, né, o pessoal tem postado bastante coisa, inclusive irregularidades. Você acha que a legislação ela tende a ficar mais rígida devido também a essas filmagens, o pessoal vai postando e tal, Paula, se pendurando nos drones? Com certeza, né? Com certeza, em questão disso, eles vão ficar mais rigorosos mesmo, porque nesse cenário eles analisam e vê, né, o gap que tem e o tanto de trabalho que tem para eles, né? E uma coisa legal que você está falando da internet aí é que muita gente vai lá e oferece o próprio serviço, vai lá e posta lá o próprio serviço, só que ele está deixando ali, né, a bola pingando para um mapa, para qualquer tipo de órgão, tá vendo que ele... vamos ver se a empresa aqui ela está oferecendo o serviço dela, vamos ver. Então, tipo assim, a internet hoje, ela pode ser a vilã para um prestador, ou como ela pode ser o auxílio, né, para um prestador aí de serviço. Então você usa ela como você achar melhor. Mas com certeza, esse próprio cara que pendurou no drone aí, a gente deu uma oportunidade para ele, o Décio entrou em contato. Parabenizar vocês, né, que procuraram. Sim. Esqueci o nome dele. Hudson, né? Hudson. Deram o curso do CAR. Sim, a gente deu o curso do CAR. Na verdade, foi aquele que entrou dentro do drone? Sim. Você falou com o camarada? Demos o CAR para ele. Porque a gente não sabia, que ele era só o piloto. O que a gente quis fazer? Eu falei, Décio, cara, vamos regularizar para ele, vamos pôr esse cara no mercado de novo, né? Incentivar ele, para ele não fazer isso, porque ele tá queimando os droneiros, porque o pessoal ficou bravo com ele. Deixa eu só chamar a atenção, pessoal, o Hudson ficou super conhecido aí na internet, o rapaz que subiu lá no drone e foi buscar água. A HDP entrou em contato com ele, tá? E ajudou ele no sentido de fazer o CAR e dar toda essa orientação. É desse rapaz aí que você viu mesmo que a gente tá falando, tá? Pode continuar. Exatamente. Então a gente achou que ele era um prestador de serviço, né? O Décio entrando em contato com ele, descobriu que ele era só o piloto e ofereceu, conversou com ele para, né, redimir, vamos dizer assim, e colocar o menino no mercado de novo. Pra não ficar queimado, pra ele ter essa nova oportunidade, né? E bateram na gente, hein? E bateram na gente pra caramba. Então, porque ajudaram ele? Não, é porque assim, primeiro a gente fez a postagem do que havia acontecido, explicando a irregularidade, Sim, né? Mas Santos Dumont também foi assim. Eu nem quis fazer comentário. Olha onde os caras vão. Não, mas os loucos que fazem o desenvolvimento. Ele fez o que todo mundo quer fazer. Ele fez, parabéns pela sua coragem. E, gente, em nenhum momento a gente tá falando aqui da iniciativa em si, né? Existem e existirão drones destinados ao transporte de pessoas, né? Só que certificados para isso. E o pior é a gente ver comentário em cima disso. Mas se o PMD, se o peso máximo de decolagem do drone suporta, dá para levar. Existem outros requisitos de segurança que devem ser analisados no processo de certificação de projeto que a gente chama, para você transportar pessoas, né? Hoje a regra da ANAC não permite isso. Existirão projetos destinados a isso, né? Então o que a gente quis deixar claro ali é evidenciar o erro para que outras pessoas não sejam incentivadas a fazer aquilo e colocar o cara em rota de novo, né? O caminho certo é esse aqui, vai por isso aqui, beleza, coragem e tal, mas assim, não se exponha ao risco e não coloque outras pessoas em risco. Existirão projetos destinados a esse fim, né? Então foi nesse sentido, mas até... risco de Contaminação, exposição à parte rotativa da hélice ali, perto do cara, então tem N coisas. O que me preocupou é que às vezes a gente tá pulverizando em alguma área e tem uma ou folha mais alta que a outra assim, o drone ele trava por questão de ele achar que é um obstáculo, por exemplo. E eu fiquei pensando, qualquer movimento que ele fizer ali em relação ao drone... Correu o risco de vida, né? Além de tudo, né? Mas beleza, assim, corajoso, bacana e tal, só que o que a gente quer deixar claro é, já existe a lei que não permite isso e existirão equipamentos destinados a esse tipo de fim. Já existem projetos em autorização para esse tipo de fim, em desenvolvimento aí para transporte de pessoas, os eVTOLs da vida, que é outro tema que a gente pode futuramente discutir, mas não é o caso do drone agrícola. O drone agrícola passa por simplificações regulatórias justamente porque ele não transporta pessoas e não foi feito para isso, ponto.
né? É só isso que a gente quis mostrar. Mas hoje ele é certificado. Hoje ele tem o CAR, conhece a legislação, aí daí pra frente é com ele. A gente poderia Mas também fizemos a nossa nele, parte. Parabéns, viu, HDP? Então, a gente poderia bater nele, a gente poderia ser oportunista e falar, ó, os caras vão pra cima dele, vamos lá vender a regularização pra ele, vamos lá. Não, cara, a gente foi lá na maior boa intenção mesmo, que era pra pôr esse menino no mercado. A gente não conhecia quem que era o Hudson, que idade que ele tinha, o que ele fazia. A gente só foi pra fazer isso aí mesmo, uma boa, com boa intenção, uma boa ação mesmo, cara. Vamos pôr esse cara no mercado, faz um vídeo dele aí falando, por quê? Ele se recoloca. Será que ele ficou sem trabalho? Será que não ficou? Então a gente não tinha esse conhecimento. Então o que a gente teve foi só uma boa intenção de ir lá e fazer o que a gente fez. Todo trabalho tem um propósito, né? Mas a gente entende que nem sempre a gente vai agradar todo mundo. Exato. As pessoas, se você fizer bem, vai falar. Se você fizer mal, vai falar. Então, cara, a gente tá aí pra isso. Mas quem nos conhece, graças a Deus, que nem eu falei, foram mais de 450 clientes aí que a gente já atendeu. Então, eles podem falar por nós, melhor do que nós, né? Porque a gente falando, a gente é suspeito pra falar. Mas se a gente tá aí com vários feedbacks aí positivos, lógico que a gente não é 100%, como ninguém é. A gente tem nossos erros, acontece, mas a gente está aí para mostrar aí e deixar esse mercado cada vez mais profissional. Tem algum estado assim que é o mais regularizado assim, não? Tem. De acordo, tem um estado no ranking assim? Cara, assim, onde a gente pega mais cliente é Mato Grosso, porque via de regra é o órgão estadual que mais fiscaliza, né? O INDEA pega muito pesado com drones lá. Espírito Santo também, nós temos muitos clientes. Ano passado, em outubro ou novembro, a IDAF, bem no início da safra, né? O pessoal ali estava começando a utilizar o equipamento, a IDAF fez uma operação ali com mais de 70 empresas pegas ali no ato de fiscalização, então a gente pegou muito cliente ali também. Esses são os dois estados assim que a gente, via de regra, mais atende. Mas assim, Paraná também tem muito, aqui lá em São Paulo também temos muitos clientes atendidos por lá. Só que assim, Mato Grosso se destaca muito porque é um pessoal que pega pesado, assim, pesado, né? Faz a lei ser cumprida. Com esse pessoal do drone agrícola, pegam muito forte em cima de receituário. Então é um estado que tem bastante empresa que, graças a Deus, a gente conseguiu orientar e colocar no trilho e hoje tá operando sem preocupações. E assim, até a gente parabenizou aqui vocês, né? Mas também, Lucas, parabenizar, né, o seu trabalho que você faz aí. Inclusive, eu vejo várias vezes você falar, ó, pessoal, se tem dúvida, procura. Né? É mais fácil você tirar uma dúvida do que fazer uma coisa achando que... Fala assim, ó, gente, existe tempo para dúvida e tempo para fiscalização, né? Então, se você chegar lá na unidade do mapa, né, mesmo que você já opera já há um tempo sem registro, fala assim, olha, eu queria saber como é que eu vou me regularizar. Ok, a gente vai falar para você como é que você faz, né, como é que você regulariza, mas numa fiscalização não tem tempo para conversa. Não tem mais, entendeu? Então, gente, o tempo de procurar é antes da fiscalização, tá? A gente vai estar, as portas do Ministério estão abertas para que você quiser tirar qualquer dúvidas, né? Então fique à vontade. Uma das coisas que, né, a HDP geralmente fala aí nas redes é que você, na verdade, não é quando vai chegar a multa, não é? Não é se vai chegar, é quando vai chegar. Quando vai chegar, porque uma hora... Tal da impunidade, né? O pessoal pega o drone e vai ganhando confiança, né? Opera a primeira semana, opera a segunda semana. Às vezes no quarto dia já tem surpresa. A gente falou no começo do podcast aqui. Mas uma hora chega, né? E chega da pior forma, infelizmente. Então, nossa função é divulgar esse tipo de coisa, que é o que a gente vive. Você entra no nosso Instagram, a gente coloca lá feedback real de gente que tomou multa, de gente que teve, enfim, prejuízo financeiro. Postamos lá os casos reais também, não é a gente que tá falando aqui de gente que conseguiu fechar contrato com usina, que mudou o patamar da empresa, que expandiu operações para outros estados. Então tem uma realidade por trás disso aí que a gente busca colocar sempre lá nas redes sociais para de fato mostrar que existe o jeito certo de fazer e dá certo fazer do jeito certo. Isso é o mais importante. Com certeza. E sobre essa integração também que a gente estava falando, a DJI também pode ser que colabore com o Brasil aí de alguma forma? O que você acha? É difícil falar, né? DJI é mega
mega indústria, né? Não falo nem empresa. Eles vieram animados aí para nossa. Nós somos o segundo maior mercado do mundo deles, né? Só pede para eles mesmos, para a China, né? Então, assim, a gente tem conversado com eles, né? E eu entendo que, assim, eles entendem a legislação brasileira, né? E estão totalmente abertos para conversar com a gente. Então, isso eu posso falar para vocês. Interessante saber isso, né? Então, Décio, só para a gente já ir caminhando para o final, quem comprou o primeiro drone hoje, o que ele precisa fazer? Manda só uma mensagem para vocês, que vocês agilizam tudo. Procure a HDP, nos visite lá no nosso Instagram, a gente tem lá os links para contato, tem muito conteúdo sobre o assunto, muitas informações que você pode extrair dali, né? A gente não fecha a porta para cliente nenhum, só que a gente trabalha com quem quer fazer as coisas do jeito certo. A gente perde ali 2, 3 clientes por dia que falam, mas para que eu preciso de agrônomo? Não, eu quero fazer só ANAC e IBAMA. Não quero fazer o resto. Fala, meu amigo, assim a gente não trabalha, né? Regularização não se faz pela metade. Ou você de fato vira a chave da empresa e começa a andar do jeito certo, começa a estar completamente dentro das leis, ou senão você vai ficar vulnerável. Então não é isso que a gente quer. Procure HDP, você não precisa ter o seu drone em mãos para a gente começar o processo, principalmente se você não tem empresa aberta, tem todo o processo de abertura do CNPJ para vir antes, tem registros que não dependem do drone, como é o caso do CREA, como é o caso do IBAMA, então você não precisa estar com o número de série lá definido para começar o processo. O ideal é você terminar o processo de regularização junto com a entrega ali do drone para você já estar rodando regularizado, né? Nessa diferença de tempo entre você estar se regularizando e já estar operando com o equipamento, você pode ter surpresas. E nem sempre são agradáveis, quase nunca são. Então a gente está aí para ajudar. Nas nossas redes sociais a gente deixa ali bastante conteúdo sobre o assunto para o pessoal poder avaliar e nos consultar. Isso aí, então lá no Instagram é só escrever HDP que já vai achar vocês, né? Sem dúvida. Beleza, e Lucas, tem algum contato aí para passar pro pessoal? O pessoal te enche muito de saco, como é que é? Não, assim, a gente atende o Brasil todo, né? A divisão de aviação agrícola, entra no site do MAPA, coloca lá no Google MAPA Aviação Agrícola, que você vai ser direcionado para o site da Aviação Agrícola, do Ministério da Agricultura. Não precisa ter medo, né, Lucas? Não precisa ter medo, fica à vontade. Chega antes, né, Lucas? Chega antes, pergunta antes. Depois se trombar no campo. Depois não tem jeito, né? E só entra lá no site, vai ter os contatos lá da divisão, né, que a gente atende com o maior prazer lá. Muito bem, então, muito obrigado, pessoal, aí por esse bate-papo. Provavelmente o nosso evento já vai ter acontecido quando a gente soltar o podcast, né, mas o pessoal de Dourados com certeza está muito grato aí com a visita de vocês, né, grandes nomes aí do Brasil inteiro. Tá? Não sei se vocês querem agradecer alguma coisa, falar. Eu quero deixar um desafio aqui, Paula. Ó, você ainda que não regularizou a sua operação, você que está aí com alguma coisa que você já fez, que tem dúvida, que quer saber realmente como operar de forma segura, procure aqui a HDP, fala que veio pela AgroWork aqui, que a gente vai fazer uma condição especial para vocês. Não pode deixar... sim, nem combinei com o Décio, mas a gente vai fazer uma condição especial. O homem tá solto. Não, peraí que eu vou mandar mensagem para uns amigos. Vai ser uma condição especial, com certeza vai ser. A gente vai fazer sim, mas qualquer dúvida que tiver, procure a gente, não deixe de regularizar a sua operação e não deixe de ser amador, né? Como a gente falou desde o começo aqui, que é o que a gente tá batendo na tecla. A gente tá aqui para isso, gente. Manda mensagem em algum lugar, comentário, encaminha esse vídeo para colegas aí que tá com dúvida, às vezes tá com a fake news lá. Não é impossível você andar regularizado, mas como diz, né, tem legislação igual às leis de trânsito, tem as leis do ar, as leis do agro, tá? Então, muito obrigado para você que nos acompanhou até aqui. E aquele negócio, né? Encaminha, fala assim, ó, vem ver essas besteiras que esse pessoal tá falando aqui, ó. Você encaminha esse podcast pro pessoal, viu? Muito obrigado e até o próximo.